Ali McIgrath tinha tudo, beleza, fama e Hollywood a seus pés. Em apenas 2 filmes tornou-se a queridinha da América. Mas no auge de tudo, desapareceu. Ela não correu atrás de escândalos, não implorou por atenção. Mas um homem frio, magnético e perigoso mudou tudo. Não foi apenas um caso, foi o começo do fim. Seu casamento desmoronou, sua carreira desapareceu. E a mulher que o mundo adorava sumiu sem explicações. Por anos ela permaneceu em silêncio, sem entrevistas, sem confissões até agora. Aos 85 anos, Ali McGrath finalmente revela a verdade sobre o caso que lhe custou tudo e o homem que a deixou sem nada. Antes de se tornar um símbolo de tragédia romântica dentro e fora das telas, Ali McGrath era uma força de brilhantismo discreto. Ela não nasceu sob os holofotes, ela os conquistou. Criada em Pound Ridge, Nova York, Ali vinha de uma família complexa. Sua mãe, uma artista comercial, era determinada e criativa. Seu pai, um ex-artista formado em Harvard, que se tornou executivo de publicidade, lutava contra o alcoolismo e a raiva. Era uma casa repleta de expectativas e silêncio. Ali aprendeu cedo a sobreviver sendo agradável, serena e reservada. Depois da faculdade em Wellesley, trabalhou nos bastidores. Primeiro como assistente de fotógrafo, depois como modelo e por fim como assistente editorial na Harper's Bazaar. Sua ascensão foi gradual e constante, mas ela tinha algo que não se podia ensinar, uma graça que fazia a câmera parar. Foi esse carisma discreto que chamou a atenção dos diretores de elenco. E em 1969, sua estreia no cinema, em Adeus Columbus, foi uma revelação. Ela não era apenas bonita, era real cativante. Interpretou a dor de um coração partido como se a tivesse vivido dentro de si por anos. Depois veio Love Story, em 1970. Um fenômeno cultural. O público se apaixonou por ela no instante em que apareceu na tela. Como Jenny Cavallari, ela era perspicaz, centrada e devastadora. O filme rendeu a Ali uma indicação ao Oscar e a transformou em uma estrela internacional da noite para o dia. De repente, ela não era apenas uma atriz em ascensão. Ela era a atriz, o rosto de uma geração. Capas de revistas, campanhas de moda, programas de entrevistas. Todos queriam um pedaço de Ali McGrath. E nos bastidores, sua vida pessoal parecia um conto de fadas. Ela se casou com Robert Evans, o chefe da Paramount Pictures, um homem tão poderoso em Hollywood quanto ela era amada nas telas. Para o público, eles eram glamourosos e intocáveis, o casal de ouro. Mas o que poucos percebiam era que Ali nunca se sentiu completamente em casa em Hollywood. Apesar da atenção, ela não buscava a fama. Ela não almejava isso da mesma forma que os outros. Frequentemente se descrevia como uma forasteira na indústria, alguém que tropeçou no estrelato em vez de buscá-lo. Certa vez disse: "Eu era famosa, mas não tinha os pés no chão. Estava sempre esperando que tudo desmoronasse." Esse medo silencioso de perder tudo, de nunca realmente pertencer a lugar nenhum, se tornaria assustadoramente profético, porque justamente quando sua estrela atingiu o auge do brilho, um novo roteiro chegou. The Getaway, um filme policial intenso, uma chance de trabalhar com um dos atores mais icônicos de Hollywood. O nome dele era Steve McQueen, e quando ele entrou na vida dela, Ali McGrath não fazia ideia de que tudo o que ela havia construído, seu casamento, sua carreira, sua identidade, estava prestes a desmoronar. Ela não se apaixonou apenas. Ela se envolveu em algo mais profundo e muito mais perigoso, porque Steve McQueen não era apenas mais um colega de elenco. Ele era o começo do fim. Não era a primeira vez que ela conhecia um galã. Mas quando Steve McQueen entrou em sua vida, Ali McGrath sentiu a atmosfera mudar. Era 1972 e ela ainda estava radiante com o sucesso de Love Story. Escrevendo a onda de fama mundial, casada com Robert Evans, um dos homens mais poderosos de Hollywood. Ela acabara de recusar vários roteiros. A vida era estável, impecável, cuidadosamente administrada. E então chegou a oportunidade. McQueen já era uma lenda, robusto, rebelde e magnético. Ele não era apenas uma estrela de cinema, era uma atitude, uma contradição ambulante de charme e perigo. Para Ali conhecê-lo,
não foi apenas emocionante, foi desconcertante. No segundo em que o vi, soube que ia me meter em sérios problemas. Mais tarde, ela admitiu. No set de filmagem, a química entre eles era inegável. Transbordava da tela, mas nos bastidores, algo mais se acendeu. Algo que nenhum dos dois conseguia conter. Steve não era como os tipos de Hollywood aos quais Ali estava acostumada. Ele não se importava com conversas banais ou formalidades sociais. Era direto, intenso e emocionalmente reservado de uma forma que fez Ali se aproximar em vez de fugir. Ele trouxe algo genuíno para o mundo dela, algo que ela nem sabia que lhe fazia falta. Ali passou anos sendo a pessoa equilibrada, a atenciosa, a boa esposa, a atriz grata. E de repente, eis que surge um homem que não a queria refinada. Ele a queria entregue selvagem, presente e disponível. O que começou como flerte no set, rapidamente se transformou em um caso que explodiu nos bastidores do estúdio. Robert Evans, pego de surpresa mais tarde, diria que foi o momento mais humilhante da minha vida. Amigos a alertaram, colegas mantiveram distância, mas Ali não hesitou. Eu simplesmente larguei tudo e fui com Steve, disse ela. Ela não deu explicações, não negociou, simplesmente foi embora. Para o mundo, foi imprudente. Para Ali, foi necessário. Não se tratava de infidelidade, tratava-se de libertação. Steve McQueen representava algo poderoso, uma ruptura com as expectativas que haviam definido toda a sua vida adulta. Ele não lhe pediu para representar um papel, exigiu que ela fosse autêntica, seja lá o que isso significasse. Mas a autenticidade, como se viu, tinha um preço. Ali e Steve se casaram em 1973, poucos meses depois de ela ter sido condenada ao divórcio de Evans. As manchetes eram eletrizantes. O homem mais desejado de Hollywood havia conquistado o coração da mulher mais amada. Eles eram fotografados em todos os lugares pilotando motocicletas por Malibu, relaxando descalços em sua casa de praia, escondendo-se de uma cidade que antes os adorava. Mas o que o mundo não via era a transformação lenta e invisível que já começava a se desenrolar. Ali havia entrado no mundo de Steve McQueen e, ao fazer isso, começou a deixar o seu próprio para trás. O roteiro parou de chegar. A imprensa perdeu o interesse e Ali, que antes iluminava cada cena, começou a desaparecer. Não foi óbvio no início. Ainda havia sorrisos para as câmeras, ainda entrevistas, repletas de elogios e evasivas. Mas por baixo da superfície, ela não era mais a mulher de Love Story. Ela era alguém completamente diferente, alguém que nunca tinha sido antes. E alguém que logo perceberia que não poderia ser por muito tempo, porque amar Steve McQueen significava desaparecer dentro dele. E isso foi apenas o começo. Para o mundo exterior, Ali McGrath vivia uma fantasia casada com o galã mais eletrizante de Hollywood, isolada em uma casa de praia em Malibu, livre do caos da indústria que a transformara em estrela. Mas na realidade, ela estava desaparecendo aos poucos. Depois de se casar com Steve McQueen, em 1973, Ali fez uma escolha que mais tarde descreveria como espontânea e autodestrutiva. Ela deixou os holofotes quase completamente. Não porque foi pressionada, mas porque Steve exigia silêncio, privacidade e devoção total. Ele não queria uma esposa que dividisse a tela com ele. Queria alguém que ficasse em casa. E Ali, ansiosa para preservar a paixão que havia abalado todo o seu mundo, concordou. Parou de aceitar roteiros. Parou de frequentar eventos da indústria. O telefone tocou com ofertas, mas ela as ignorou. Os amigos notaram que ela estava mais difícil de contatar. Até a família começou a sentir a mudança. No mundo de Steve, tudo era menor, mais controlado. A casa deles em Malibu, antes descrita como aconchegante e idílica, tornou-se o centro do universo dela. Eles jantavam descalços no pátio, tocavam música até altas horas da noite e escapavam dos flashes das câmeras que antes definiam sua vida. Parecia paz, mas era algo diferente, porque aos poucos Ali estava se tornando alguém que ela não reconhecia. Eu era cozinheira faxineira, uma mulher simples ao extremo, disse ela mais tarde. Ela usava jeans e camisetas, parou de usar maquiagem e se transformou para se adequar ao que Steve queria. Um contraste com a versão moderna e impecável que um dia estampou as capas da Vogue. A transformação não foi apenas física, foi emocional. A mulher que antes dominava as telas com uma intensidade silenciosa agora se retraía nas conversas, média suas palavras com cuidado e priorizava o humor de Steve em detrimento do seu próprio. A fama se dissipou rapidamente e com ela
a própria identidade que Ali havia passado a vida tentando construir. Não foi apenas que ela parou de atuar, ela deixou de ser vista. Hollywood seguiu em frente. Atrizes mais jovens preencheram os papéis que seriam dela. Seus fãs ficaram confusos. Como alguém tão amada pôde simplesmente desaparecer? A verdade é que Ali não desapareceu da noite para o dia. Foi um desvanecimento gradual, uma rendição silenciosa mascarada pelo romance. E enquanto o mundo via seu afastamento como uma história de amor íntima em muitos aspectos, tratava-se de um exílio autoimposto. A necessidade de controle de Steve se intensificou com o tempo. Ele se tornou mais possessivo, mais reservado, mais distante. Qualquer indício de sua vida anterior, o glamour, as entrevistas, a admiração, o deixavam inquieto, ciumento, distante. E assim ela diminuiu ainda mais seu brilho na esperança de proteger a frágil conexão que ainda compartilhavam. Mas o amor construído sobre a submissão não dura. Ele se transforma. Ali começou a beber mais. Sentia-se ansiosa, vazia, perdida. Não sabia dizer exatamente quando a alegria abandonou o casamento, mas se lembrava do momento em que percebeu que não tinha mais voz. Eu desapareci, admitiria mais tarde. E o pior é que deixei acontecer. A casa à beira-mar se tornou sua gaiola. A mulher na tela se tornou uma estranha. E o amor que antes lhe parecera uma fuga se transformara em uma lenta forma de cativeiro emocional. Ali McGraw não havia apenas desaparecido de Hollywood. Ela havia desaparecido de si mesma, e o preço desse desaparecimento só aumentaria nos anos seguintes. A princípio era fácil confundir a intensidade de Steve McQueen com devoção. Ele era extremamente reservado, desconfiado de Hollywood e não confiava facilmente nas pessoas. Para Ali McGraw, essas características pareciam românticas, prova de que ele era profundo, incompreendido e que valia a pena lutar por ele. Mas o que ela não percebeu, pelo menos não de imediato, foi que a intensidade dele vinha da dor. E essa dor definiria a forma como ele amaria. Steve cresceu com o abandono. Seu pai o deixou quando ele era bebê. Sua mãe, alcoólatra, o mandou morar com parentes e depois para um reformatório. Aquele menino, aquele que foi transferido de um lar para outro, traído pelas pessoas que deveriam amá-lo, nunca realmente desapareceu. Ele apenas se tornou bom em se esconder. E assim, por mais que Steve amasse Ali, ele precisava de controle. Ele não queria uma esposa que brilhasse demais. Ele queria segurança, previsibilidade, uma parceira que não o deixasse não porque não quisesse, mas porque não pudesse. Na época, Ali nunca enxergou as coisas dessa forma. Ela achava que estava sendo compreensiva, amorosa e flexível. Abriu mão de papéis no cinema, cozinhava, limpava, adaptou toda a sua identidade para se encaixar no mundo que Steve construiu ao seu redor. No início pareceu-lhe nobre, mas com o tempo ela percebeu o que realmente havia feito. Eu me diminuí por ele, admitiu anos depois. Não metaforicamente, literalmente. Ela minimizou sua voz, suas necessidades, seus objetivos. Ela se adaptou aos seus humores, andava na ponta dos pés em torno de seus rompantes, estremecia com seus silêncios. Amar Steve se tornou um ato de equilíbrio emocional, um que lhe custou mais do que ela imaginava. O que Steve lhe tirou não foi algo estridente ou óbvio. Ele não a proibiu de trabalhar em nenhum grande gesto público. Em vez disso, ele remodelou seu mundo de forma tão completa que ela começou a acreditar que não tinha lugar fora dele. Ela parou de pensar em suas próprias ambições. Parou de questionar por que estava infeliz. Parou até mesmo de perceber quando começou a beber mais, quando seu riso se tornou menos frequente, quando seu senso de identidade começou a se esvair. O ciúme de McQueen não ajudava. Ele era conhecido por flertar abertamente com outras mulheres, mas ficava frio ou furioso se Ali sequer olhasse para outro homem por muito tempo. Ele exigia uma lealdade que não oferecia. E, no entanto, Ali nunca o desafiou. Ela queria manter a paz. Era assim que ela havia aprendido a sobreviver. Primeiro na casa de sua infância e depois novamente como esposa de Steve. Mas a paz a esse custo não era paz de verdade. No final da década de 1970, as rachaduras eram inegáveis. O relacionamento, outrora apaixonado, havia se transformado em um padrão de controle emocional, instabilidade e exaustão. E Ali, que antes iluminava todos os ambientes por onde passava, agora se sentia como um fantasma dentro da própria vida. Steve não havia levado apenas sua carreira, não havia levado apenas sua voz. Ele havia levado a versão de si mesma que ela mais gostava.
aquela que sonhava, que ousava, que acreditava ser mais do que o reflexo de outra pessoa. E ao tentar se agarrar ao homem que amava, ela deixou essa mulher escapar. Quando o casamento finalmente terminou em 1977, Ali não estava apenas sofrendo a perda de Steve. Ela estava de luto pelo desaparecimento de si mesma. E o pior era que ela havia lhe dado tudo o que ele precisava para que isso acontecesse. Quando o casamento finalmente terminou em 1977, não houve uma grande despedida, nenhum escândalo explosivo ou coletiva de imprensa em Hollywood, apenas um desmoronamento silencioso, seguido por um silêncio que pareceu engolir Ali McGrath por completo. Ela havia deixado Robert Evans por Steve McQueen. Ela havia abandonado o auge de uma carreira em Hollywood, a promessa de um sucesso duradouro e o respeito de uma indústria que um dia implorara para que ela ficasse. E agora sozinha, após o relacionamento mais absorvente de sua vida, não lhe restava nada para onde se refugiar. Nada de roteiros, nada de holofotes, nenhuma noção clara de quem ela era. Steve não deixou apenas um vazio, deixou um espelho que forçou Ali a confrontar o que ela havia se tornado. Ela não era mais a garota de Love Story. Aquela versão dela de olhos brilhantes, ambiciosa e cheia de promessas, parecia uma personagem interpretada por outra pessoa. Nos anos que se seguiram, Ali se afastou da vida pública. As manchetes mudaram. O telefone parou de tocar com convites para papéis. Os fãs se lembravam dela como a atriz elegante do início dos anos 70, sem jamais perceber o quanto ela lutava silenciosamente para continuar. Então, em 1980, o silêncio foi quebrado. Steve McQueen, para sempre o ícone intocável, foi diagnosticado com mesiloma pleural, um câncer agressivo provavelmente causado pela exposição ao amianto durante sua juventude. Ele buscou tratamento no México, longe dos holofotes de Hollywood que sempre rejeitara. Mas era tarde demais. Ele morreu em 7 de novembro de 1980, com apenas 50 anos. E para Ali, essa morte a devastou de uma forma que ela jamais imaginara. Eles estavam divorciados havia 3 anos, mas o vínculo entre eles não havia terminado com a assinatura dos papéis. Nunca houve um encerramento, nunca uma conversa sobre o que havia dado errado, nunca um pedido de desculpas, nunca sequer um adeus de verdade. Nunca houve um verdadeiro encerramento, ela admitiu mais tarde, e essa verdade se tornou uma dor em si mesma. Ela lamentou a morte do homem, mas também a versão de si mesma que havia morrido dentro daquele casamento e que agora jamais poderia ser recuperada. Não haveria uma conversa final, nenhum momento de cura, apenas perguntas sem resposta e a dor de um relacionamento que se consumiu rápido demais e terminou cedo demais. Após a morte dele, Ali entrou em espiral descendente. O consumo de álcool piorou, a depressão se aprofundou e o peso emocional que carregara por anos de autoanulação, de abandono, de necessidade de ser amada a qualquer custo, finalmente se tornou insuportável. Em 1985, ela se internou no Centro Betty Ford. O que começou como um tratamento para o alcoolismo logo se transformou em algo muito mais profundo. Um confronto total com o seu passado, seu casamento, sua infância, as maneiras como ela se moldou para agradar aos homens, as maneiras como ela implorou para que o mundo gostasse dela enquanto lentamente desaparecia no processo. Eu exigia de forma ultrajante que cada pessoa na sala gostasse de mim, disse ela. Mais tarde, ela afirmou que não era apenas uma peculiaridade, era uma estratégia de sobrevivência aprendida na infância e aperfeiçoada à sombra de Steve McQueen. Mas dentro daquelas paredes da clínica, Ali McGrath começou a quebrar esse padrão. Ela não estava apenas se curando de um casamento fracassado. Ela estava se curando de uma vida inteira se doando aos outros. E pela primeira vez em décadas, ela começou a fazer uma pergunta que por muito tempo teve medo de encarar: como seria viver uma vida que pertencesse somente a ela? A transformação de Ali McGrath não aconteceu da noite para o dia. Não foi um retorno triunfal. Não se tratava de um retorno aos tapetes vermelhos ou de um segundo ato glamouroso. Era algo muito mais difícil e muito mais corajoso. Era recomeçar. Após concluir o tratamento no Centro Betty Ford, Ali não voltou para Los Angeles. Ela não correu atrás de papéis, nem tentou reconquistar os holofotes. Ela foi para um lugar mais tranquilo, um lugar menor, Tesuque, Novo México, uma pequena vila ao norte de Santa Fé, aninhada no deserto, longe dos paparazzi, das estreias e dos fantasmas de quem ela costumava ser. Ali, cercada por paredes de adobe e animais vizinhos que não se importavam com filmes e a quietude da terra aberta, Ali
começou a se reconstruir. Não a fama, mas a identidade. Ela pintou, cuidou do jardim, acolheu animais, juntou-se a organizações sem fins lucrativos locais, passou tempo com o filho Josh e começou a entender o que era a paz quando não estava atrelada a agradar a outra pessoa. Foi de muitas maneiras, a primeira vez que ela esteve verdadeiramente sozinha consigo mesma, e ela não fugiu. Em entrevistas ao longo dos anos, Allie refletiu sobre essa mudança com uma honestidade serena. Finalmente, disse ela, em 2024 estou começando a me sentir confortável na minha própria pele. Essa afirmação pode parecer simples, mas para alguém que passou décadas se reinventando para sobreviver primeiro em uma infância conturbada, depois em Hollywood e por fim à sombra de Steve McQueen, foi revolucionária. Ela não precisava mais representar, nem para diretores, nem para homens, nem mesmo para o público. E embora o nome de Steve sempre esteja ligado ao dela, ela não conta mais essa história como a mulher que foi destruída por ele. Ela a conta como alguém que finalmente entende o que aconteceu. Eu me fiz desaparecer naquele casamento. Ela disse certa vez, não com raiva, mas com clareza. Não foi só Steve que levou tudo. Ela entregou pedaços de si mesma, um a um, para ser amada, para ser protegida, para ser escolhida. Mas em Teshuk, Allie não precisava mais ser escolhida. Ela se escolheu. Ela raramente comparece a eventos da indústria agora. E quando comparece, é com a graça de alguém que sabe que seu valor não depende de atenção. Quando aparece em entrevistas, não é para promover um filme. É para compartilhar uma lição, uma reflexão ou um alerta gentil para que as mulheres não se percam em nome do amor. Não há amargura em sua voz, apenas sabedoria, aquela que vem de atravessar o fogo e ainda assim escolher a suavidade do outro lado. E o mundo, à sua maneira, a lembrou não apenas como o rosto de uma história de amor ou a mulher que deixou Robert Evans, ou a esposa de Steve McQueen, mas como alguém que teve tudo, perdeu tudo e ainda assim encontrou o caminho de volta para si mesma. Ali McGrath não fez um retorno triunfal à fama. Ela fez um retorno silencioso à verdade porque o caso que lhe custou tudo não a destruiu. Obrigou-a a questionar o que lhe restava. E no silêncio que se seguiu, ela encontrou algo que jamais esperava paz. Para mais notícias e histórias recentes, confira aqui.